Bom dia, boa tarde e boa noite, caros ouvintes. Hoje vamos ler o capítulo Resenha de A Guerra Civil na Espanha, de Frank Jelinek. O livro de Frank Jelinek sobre a Comuna de Paris teve suas falhas, mas o revelou como um homem de mente incomum. Ele se mostrou capaz de captar os reais fatos da história, as mudanças sociais e econômicas que subjazem a acontecimentos espetaculares, sem perder o contato com os aspectos pitorescos com os quais os historiadores burgueses costumam se dar muito melhor. No todo, seu livro atual confirma o que o outro prometera. Mostra sinais de precipitação e contém algumas deturpações que apontarei mais adiante. Mas é provavelmente o melhor livro sobre a Guerra Espanhola de um ponto de vista comunista que com certeza ainda teremos por algum tempo. Muito do que há de mais útil no livro está na primeira parte, que descreve a longa cadeia de causas que levaram à guerra e as questões fundamentais em jogo. A aristocracia parasita e as aterradoras condições dos camponeses. Antes da guerra, 65% da população da Espanha possuía 6,3% da terra, enquanto 4% dos habitantes possuíam 60% da terra. O atraso do capitalismo espanhol e a dominância dos capitalistas estrangeiros, a corrupção na igreja com I maiúsculo, é a Igreja Católica, e a ascensão dos movimentos obreiros socialistas e anarquistas. Tudo isso é tratado numa série de brilhantes capítulos. A breve biografia que o Sr. Jelinek nos oferece de Juan March, o velho contrabandista de tabaco, que é um dos homens por trás da rebelião fascista, embora, de modo bastante estranho, ele seja tido como judeu, é uma maravilhosa história de corrupção. Seria uma leitura fascinante se March fosse apenas um personagem de Edgar Wallace. Infelizmente, ocorre que é um homem real. O capítulo sobre a igreja não deixa muita dúvida quanto às razões porque quase todas as igrejas na Catalunha e no leste de Aragão foram queimadas quando da irrupção da guerra. Aliás, é interessante saber que, se os dados do Sr. Jelinek estão corretos, a Organização Mundial de Jesuítas só conta com 22 mil pessoas. Por sua completa eficiência, elas desencariam todos os partidos políticos do mundo. Mas o homem de negócios dos jesuítas na Espanha está, ou estava, na diretoria de 43 companhias. No final do livro, há um capítulo bem equilibrado sobre as mudanças sociais que ocorreram nos primeiros meses da guerra, além de um apêndice sobre o decreto de coletivização na Catalunha. Diferentemente da maioria dos observadores britânicos, o Sr. Jelinek não subestima os anarquistas espanhóis. Em seu tratamento do POUM, P-O-U-M, que é o movimento dos anarquistas revolucionários na Espanha, se não me engano, contudo, não há dúvida de que ele é parcial. E não há muita dúvida quanto a isso, tampouco intencionalmente parcial. Como se poderia imaginar, voltei-me primeiro para o capítulo que descreve a luta em Barcelona, em maio de 1937, porque tanto o Sr. Jelinek como eu estivemos em Barcelona naquela época, e isso me deu um parâmetro para verificar sua precisão. Seu relato da luta é um tanto menos propagandístico do que os que aparecem na imprensa comunista na época, mas certamente é parcial, e seria enganoso para qualquer um que nada conhecesse dos fatos. Bom, aqui nós vamos dar uma paradinha e continuamos no próximo podcast, tá bom? Para lembrar que como esse capítulo é sobre a Guerra Civil Espanhola, pode ser um pouco difícil de vocês, pegarem todos os detalhes, porque é algo que a gente não costuma estudar aqui no Brasil. Mas é um tema bem interessante. Então eu proponho que vocês deem uma pesquisada na internet, tá bom? Assim vocês vão poder entender melhor o que o George Orwell está falando aqui. Então um grande abraço e até a próxima.